Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Na aula de hoje, nós vamos para a segunda parte dos números inteiros. Nós vamos falar de multiplicação e divisão de números inteiros. Então, vamos à aula. Para a operação de multiplicação de números inteiros, vamos usar a tabela de sinais. Aqui do lado está a tabelinha de sinais. Multiplicação. Eu tenho 3 multiplicado para 5. Nesse caso, os dois números são positivos, ou seja, o sinal deles é mais. Então, mais vezes mais vai dar mais. Então, a primeira coisa a fazer na multiplicação de números inteiros é fazer a multiplicação entre os sinais. Mais do 3 vezes mais do 5, o resultado é mais. Agora, multiplica os valores absolutos. 3 vezes 5, 15. Pronto. Eu poderia também escrever esse número apenas 15, porque ele é positivo, certo? Agora, perceba que eu tenho menos 3 vezes 15. Então, eu tenho menos vezes mais. Na nossa tabela, menos vezes mais é menos. Então, eu já sei que a minha resposta será negativa. 3 vezes 5, 15. Então, resposta menos 15. Agora, a multiplicação de dois números negativos. Menos 7 vezes menos 5. Na nossa tabela, menos vezes menos é mais. Ou seja, o resultado vai ser positivo. E 7 vezes 5, 35. Ou seja, 35 positivo. Agora, eu tenho três números. Menos 7 vezes menos 2 vezes mais 1. Naturalmente, eu faço primeiro o jogo de sinal. Eu tenho esse menos vezes esse menos, a resposta é mais. Pegando esse mais e multiplicando com esse mais, a resposta será mais. Então, toda a minha operação aqui de multiplicação terá como resposta número positivo, certo? Então, vamos fazer a multiplicação agora dos valores absolutos. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 1 continua sendo 14. 14 positivo. As divisões de números inteiros, elas podem ser exata e não exata. Para a operação de divisão de números inteiros, também vamos usar a tabela de sinais, certo? Então, observe. Numa divisão exata, 10 dividido para 5. Bom, o 10 é positivo e o 5 também é positivo. Então, mais dividido para mais, o sinal continua sendo mais. Dividindo os valores absolutos, 10 dividido para 5, 2. Então, fica 2 positivo. Agora, dois números negativos. Menos 12 dividido para menos 4. Na nossa tabela, menos dividido para menos é igual a mais. Então, resultado positivo. E 12 dividido para 4 é 3. Perceba que eu também posso escrever esse 3 da seguinte maneira. Mais 3, tudo bem? Agora, sinais contrários. Eu tenho menos 60 dividido para mais 5. Na nossa tabela, menos dividido para mais é menos. Ou seja, a minha resposta será uma resposta negativa. Eu vou até colocar entre parênteses, menos. 60 dividido para 5, 12. Então, será menos 12 a resposta. Agora, nós temos 18 positivo, dividido para 3 negativo, dividido para 2 negativo. Vamos fazer a mesma situação. Primeiro, os sinais. Observe, mais dividido para menos, lá na nossa tabela é menos. Confere? Pegando esse menos agora e dividindo para menos, a resposta será mais. Então, toda essa divisão terá como resposta um número positivo. Agora, vamos fazer a divisão dos valores absolutos. Eu posso fazer 18 dividido para 3, que é 6. Vou colocar bem aqui do ladinho. 18 dividido para 3 é 6. E 6 dividido para 2 é 3. Ou seja, a minha resposta é mais 3. Com 6 litros de gasolina, a moto de Antônio faz 138 quilômetros. Quantos quilômetros por litro ela faz? Então, nós vamos pegar o 138 e dividir para 6, certo?
1 eu não posso dividir para 6, então eu vou pegar dois números. 13 dividido para 6, eu posso dizer que é 2, porque 2 vezes 6 dá 12. Quando eu subtrair agora 13 menos 12, vai dar 1. Então, eu vou baixar agora o número 8. Então, vai ficar 18. 18 dividido para 6 dá 3. 3 vezes 6 é 18. E 18 menos 18, a resposta é 0, certo? Então, nessa divisão, o número 138 ele é chamado de dividendo. Deixa eu escrever aqui. Dividendo. O 6 ele é chamado de divisor. O 23 ele é chamado de quociente. Já o 0 ele é chamado de resto. Então, toda divisão que o resto for igual a 0, ela é uma divisão exata, tá? Então, eu posso esquematizar uma divisão usando aqui o A como dividendo, o B como divisor, o Q como quociente e o R como resto. Então, em uma divisão, tem esses 4 termos aí. A relação fundamental da divisão. Em uma divisão exata, o quociente, que a gente chama de Q, multiplicado pelo divisor, que nós chamamos de B, é igual ao dividendo, que nós chamamos de A. Ou seja, Q vezes B é igual a A. Vamos ver a veracidade desta relação. Então, nós temos que o divisor 6 multiplicado pelo quociente 23 terá que dar 138. Então, vamos lá. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 2, 12. Com 1, 13. Então, perceba que a relação fundamental da divisão é verdadeira. Quando nós multiplicarmos o quociente vezes o divisor, vamos encontrar o dividendo. A propriedade da divisão exata diz que o quociente de uma divisão exata não se altera quando se multiplica ou divide o dividendo, que no nosso esquemazinho aí é o A, e o divisor, que é o B, por um mesmo número diferente de 0. Vamos entender direito isso. Exemplo, eu tenho aqui o 9 dividido para 3. Todo mundo sabe que 9 dividido para 3 é 3, certo? Perfeito. Agora, vamos fazer o seguinte, vou pegar esse mesmo 9 dividido para 3 e vou simplificar. Simplificar significa dividir, né? Então, vamos simplificar por 3 em cima e embaixo. Vamos ver o que acontece. Então, vai ficar 9 dividido para 3 é 3. Perfeito. Embaixo, 3 dividido para 3 é 1. E 3 dividido para 1, normalmente, é 3, não é isso? Perceba que essa propriedade ela também é verdadeira. O quociente de uma divisão exata não se altera quando divide ou multiplica o dividendo e o divisor pelo mesmo número diferente de 0, certo? Agora, quando a divisão não é exata, vamos ver o exemplo. Para os jogos internos de uma determinada escola, na modalidade futsal, formaram vários times com 6 alunos cada time. Se a quantidade de alunos que se inscreveram para a modalidade futsal foi de 56, quantos alunos não puderam jogar? Então, vamos fazer 56 dividido para 6. 5 não pode dividir para 6, então vamos pegar os dois números. 56 dividido para 6 dá 9. 9 vezes 6 é igual a 54. E subtraindo 54 de 56, o resultado será 2. Então, esse 2, nós vimos agora há pouco que o nome dele é chamado de resto, certo? Então, todos os alunos que se inscreveram, no caso, 56 alunos, somente 54 vão poder jogar, 2 vão ficar de fora da competição. Uma observação importante, numa divisão, o resto R é sempre menor que o divisor B, ou seja, o resto na nossa operação foi 2, ele tem que ser sempre menor que o nosso divisor, que no caso é o 6. 2 ele é menor que 6, né? Caso esse resto seja maior que o divisor, então você ainda pode fazer outra divisão, tá? Relação fundamental da divisão. Em uma divisão não exata, o produto do quociente
pelo divisor adicionado ao resto é igual ao dividendo. Olha só o que eu estou dizendo agora. Na relação fundamental da divisão exata, bastava eu multiplicar o quociente pelo divisor, que o resultado seria o dividendo. Já aqui na divisão não exata, tem que ser o produto do quociente pelo divisor, ou seja, multiplicando esses dois, e adicionado ao resto, tem que ser igual ao dividendo. Em outras palavras, naquele esquemazinho que nós fizemos, ó, que representa o quociente vezes o B, que representa o divisor, mais o R, que representa o resto, tem que ser igual ao A, que representa o dividendo. Então, vamos ver se isso realmente é verdade. Nós temos aqui 6 vezes 9, né? O 6, no caso, é o divisor e o 9 é o quociente. Então, 6 vezes 9 é 54. Perfeito. Falta o quê? Somar o resto. Quem é o resto? 2. Então, 54 mais 2 é 56. Essa relação ela é realmente verdadeira. Por quê? O produto do quociente pelo divisor adicionado com o resto deu exatamente o nosso dividendo. Então, para vocês exercitarem a aula de hoje, eu vou deixar esta lista de exercícios. E eu vou deixar a resposta na descrição desse vídeo. Primeiro você tente resolver e depois confira com as respostas lá, ok? Então, até a próxima aula.